Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Chegamos à sexta-feira desta quinta semana da Quaresma, dia 11 de abril. Queremos ouvir o que Jesus tem a nos ensinar na palavra do Evangelho de hoje. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu comentário e vamos juntos meditar João capítulo 10, versículos do 31 ao 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos ouvindo esse relato desse embate entre os judeus e Jesus, principalmente a revolta que se criou entre aqueles judeus quando Jesus disse eu sou, em que ele se revela como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado. E os judeus não conseguem acreditar, não aceitam esta verdade. Eles querem acusar Jesus de blasfêmia e querem apedrejar Jesus por causa disso. Às vezes, para nós, é algo que parece simples, né? Acreditar que Jesus é Deus. Mas é um ato de fé. Acreditar que Deus se encarnou, que Deus se fez um de nós, que Deus assumiu a nossa condição humana justamente para nos salvar e nos redimir do nosso pecado. Jesus não é apenas um fundador de uma religião, Jesus não é um grande mestre apenas, Jesus não é só um filósofo, um psicólogo, como muitos tentam reduzir Jesus a um aspecto humano simplesmente. Para nós, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a nossa fé na divindade de Jesus precisa ser reafirmada e renovada a cada dia. E acreditarmos que Deus aceitou morrer para pagar a dívida do nosso pecado. Os judeus não acreditam nem nas obras que Jesus fez. E nós podemos nos perguntar isso, né, diante de tantas obras que Jesus realiza na nossa vida. Tantas ações, tanto cuidado, tantas graças que Ele nos concede. Será que, em primeiro lugar, nós enxergamos o agir de Deus na nossa vida? E, segundo, será que nós acreditamos na bondade, na misericórdia, no poder desse Jesus? Porque às vezes estamos tão cegos que nem enxergar a ação de Deus nós conseguimos. E muitas vezes atribuímos a nós algo que foi Ele que fez na nossa vida. E a perseguição contra Jesus é tamanha que Ele consegue escapar.
das mãos dele. Escapa de ser apedrejado. Mais uma vez aquilo que já refletimos, né? Jesus não vai ser morto. Ele vai entregar a sua vida. Mas o Evangelho diz que ele escapou das mãos daqueles judeus e foi para o outro lado do Jordão. E lá ele continuou pregando. E ali muitos acreditaram nele. Enquanto de um lado Jesus foi rejeitado, ele foi acolhido por muitos corações ali na outra margem do Rio Jordão. Hoje nós sabemos também que Jesus é rejeitado por tantas pessoas que não acreditam, pessoas que até atacam a fé, atacam o próprio Jesus. Quanto ódio contra a fé, quanto ódio contra Jesus. Hoje também Jesus é rejeitado de tantas formas, mas que, como ele encontrou acolhida do outro lado do Rio Jordão, que ele encontre também acolhida em nosso coração. Que pela nossa fé, que o nosso acreditar seja uma forma que Jesus possa encontrar espaço dentro de nós. E que ele continue nos ensinando e que ele continue realizando muitos prodígios no nosso coração. Se Jesus é tão desprezado e rejeitado, que ele seja acolhido, amado e guardado sempre em nossos corações. Que o nosso coração seja uma casa acolhedora, como era Betânia, da casa de Marta, de Maria e de Lázaro, que assim o nosso coração esteja sempre aberto e disponível para acolher Jesus e os seus ensinamentos. Senhor, nós te bendizemos pela palavra que hoje o Senhor nos oferece e pedimos que a rejeição que os judeus apresentaram contra ti nos faça refletir se nós também não estamos caindo no mesmo erro, se nós não estamos rejeitando a tua divindade, rejeitando os teus ensinamentos, e que o Senhor encontre em nosso coração uma casa de acolhida, que possamos acolher e guardar a ti e as tuas palavras e os teus ensinamentos. Fica sempre conosco, Jesus, em nossa vida, em nosso coração, em nossa casa, porque sem ti nada somos. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje também temos o vídeo do Retiro da Quaresma. Estamos na reta final. Vai lá e medite comigo também a leitura, a palavra de Deus nesse tempo de conversão. Tenha um ótimo dia, já nos encaminhando para o Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa, e fique sempre com Deus.